Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 27 de setembro de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você concorre ligando 2461-0093. Anote aí, o seu telefone da 93 FM 2461-0093. Você concorre ao CD Identidade do Anderson Freire, também ao DVD Imagem e Semelhança do PG. DVD Imagem e Semelhança do PG, o CD Identidade do Anderson Freire para você no programa de hoje e pra galera que já está comigo aqui no Facebook da 93 FM. No Facebook da 93 FM. Se você concorre ao CD Eu Clamei do Jairo Bonfim, Eu Clamei do Jairo Bonfim, é só ligar e participar com a gente. Já temos aqui uma foto, um post aqui, uma foto da Marcela Bastos comigo, e aí sobre esse post você pode colocar em seus comentários, suas observações sobre o programa de hoje, sua opinião e dizer de onde você está acompanhando a gente, que é sempre um privilégio muito grande ter você com a gente aqui. E hoje, minha gente, hoje é dia. Eu curto essa estação da rádio que conquistou meu coração. Marcela Bastos, muito bom dia. Hoje nós vamos falar aqui sobre a amizade nessa semana da amizade. Hoje é o dia, sexta-feira. Vamos receber aqui o e-mail, vamos ler aqui o e-mail, vamos ter a ouvinte falando com a gente no final aqui. É a ouvinte. A ouvinte, é uma menina. É uma menina. Muito bem. E você tá convidado a se emocionar com a gente, porque a história de amizade delas é uma história muito bonita. E a 93 FM vai homenagear aí essa amizade, essa amiga tão especial pra vida da nossa ouvinte. Você já sabe que a gente vai mandar flores. Hoje, então, já no programa de hoje ainda, eu vou ler aqui pra você esse e-mail, uma homenagem. Gente, é uma coisa linda, porque quando a gente honra as pessoas, você honra alguém, Deus se agrada tanto disso, porque a Bíblia nos ensina a honrar as pessoas, a acolher as pessoas com respeito, com amor e reconhecer e para agradecer. E essa nossa ouvinte, assim como vários outros ouvintes, é muita gente. Aí a equipe tem um trabalho enorme para definir qual vai ser o e-mail escolhido. Aqui é um trabalho muito grande do qual não participo, porque eu prefiro receber aqui inteiramente, porque isso é muita emoção, é muita emoção. Mas vamos conversar hoje aqui ainda no programa de hoje. Vou ler aqui, você vai conhecer mais uma história linda. Semana passada, aquela história da neta com a avó. Meu Jesus amado, quanta gente chorou, quanta gente se emocionou. Foi impressionante a história. E hoje temos mais uma linda história, hoje durante o nosso Debate 93, para você aqui na 93 FM. Pra primavera da 93. Vem primavera. Hoje, minha gente, aqui um ouvinte contando o seguinte: olha, desde que eu me converti, Deus tem me levantado para dar aula e para pregar. Eu faço tudo isso muito bem, só que dentro da igreja. Mas quando se trata de evangelismo pessoal, eu me sinto desconfortável, não consigo fazer nada. Dentro da igreja eu sou uma bênção na vida das pessoas, porém fora não consigo impactar ninguém. Isso, minha gente, é normal? Pode-se considerar que o evangelismo é um chamado para alguns e não para todos? O que fazer para conseguir ser alguém que marque a vida das pessoas não cristãs? Como despertar em mim a vontade e a forma certa de evangelizar?
Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Ricardo Guimarães, que é pastor presidente da Igreja Videira, no Rio de Janeiro. Bom dia, bem-vindo, pastor. Tudo em paz? Tudo em paz, J.R. É um prazer muito grande estar aqui com o irmão, com os pastores aqui da mesa. É um prazer muito grande falar com os nossos ouvintes. Obrigado, meu irmão. Uma alegria enorme recebê-lo aqui, acolhê-lo com muito carinho, com muito respeito, com muito amor. O senhor destacou essa frase: eu faço tudo muito bem dentro da igreja. Muita gente vive exatamente isso aqui, não é? Pessoa dentro da igreja, ela faz de tudo, pendura no lustre, faz qualquer coisa, mas quando fala de fazer uma coisa fora da igreja, nós vamos falar sobre isso depois, a gente percebe que a pessoa ou fica desconfortável, tímida, sem jeito, com vergonha, mas ainda dentro desse destaque aqui que o senhor fez, que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Olha, eu queria pontuar justamente essa palavra que ela utilizou aí. Eu faço muitas coisas na igreja. A dificuldade dela é ganhar vidas, na verdade, né? Evangelizar. Então, esse é um problema recorrente na vida de muitos cristãos. Porque na Bíblia toda nós vamos perceber que há duas linhagens. A linhagem dos que fazem e a linhagem dos que geram. E o fazer é o que de fato embriaga as pessoas. Então há muitas pessoas envolvidas em fazer coisas para Deus, mas elas não estão preocupadas em fazer o que agrada a Deus, elas estão preocupadas em fazer aquilo que agrada a si mesmo. E eu digo assim, que agradar a Deus é como dar um presente a alguém. Quando você vai dar um presente a alguém, você tem 3 maneiras de você presentear uma pessoa. Você pode presentear uma pessoa dando aquilo que você gosta. Você pode presentear uma pessoa dando aquilo que você presume que ela precisa, e você pode presentear uma pessoa dando a ela aquilo que ela gostaria de ter. E eu creio que esse é um problema, que muitas pessoas fazem coisas para Deus baseadas naquilo que elas gostam, e não naquilo que que Deus gostaria de receber. Entende? Então, se a pessoa perguntasse antes o que Deus gostaria, eu penso que o conceito dela mudaria, a concepção dela mudaria, e ela teria uma outra atitude. Pastor Clark Gable, não é todo dia que Clark Gable está conosco aqui, ao vivo em cores, da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, na nossa querida Duque de Caxias. Tem uma voz linda, muito bom dia, seja bem-vindo, pastor Clark Gable. Bom dia, JR, é um prazer retornar a esse debate e poder contribuir, né, para com aqueles que têm dúvidas em seu coração sobre a vida com Deus. Muito bem. Olha, a perspectiva que o pastor Ricardo nos trouxe, eu pergunto se o senhor está de acordo, porque à medida que ele foi descrevendo e ao final na sua conclusão, ele mencionou que se alguém procurasse primeiro saber de Deus, o que agrada a Deus, faria aquilo que agrada a Deus, ao invés de fazer aquilo que lhe agrada. Ou seja, o que eu gosto? Eu gosto de tocar pandeiro. Então eu vou tocar pandeiro porque eu gosto de tocar pandeiro, sem saber se Deus vai gostar ou não do pandeiro, ou da flauta, ou da harpa, ou de qualquer outro instrumento. Estou citando aqui um instrumento popular para facilitar o entendimento dos nossos ouvintes. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Olha, é verdade que a maioria das pessoas, quando eu falo maioria, isso é fato, a maioria das pessoas querem se envolver na igreja, mas com aquilo que lhe agrada, seja aquilo que ela admira, seja aquilo que ela gostaria de fazer, ou a sua própria capacidade. Mas quanto ao evangelismo, não. O evangelismo não é o que a pessoa gostaria, é aquilo que Deus já estabeleceu para todos nós. Então, se a pessoa se coloca como serva, então ela não escolhe, até porque o dom é algo dado por Deus. O talento é uma capacidade também dada, mas só que é inerente ao ser humano. Então o dom, a pessoa não escolhe como servir, é dado por Deus. Então, se a pessoa tem a certeza de que ela foi chamada para servir ao Senhor, então, independentemente do que ela goste ou não, ela se coloca para servir. Como o próprio Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Não é uma questão de opção, é uma questão de vocação para a obra do Senhor. Muito bem. Reverendo Júnior César é pastor da 2ª Igreja Presbiteriana em Honório Gurgel. Reverendo Júnior, como vai? Tudo bem? Bom dia, JR. Bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes também que estão ligados aí na Melhor. Muito obrigado pela presença do senhor, também uma alegria acolhê-lo e recebê-lo aqui entre nós. Reverendo Júnior, essa perspectiva do dom e talento que Deus dá, me parece que é um consenso, que isso vem de Deus. Aliás, o termo é dom do Espírito Santo, nem é meu, é do Espírito Santo.
E ele resolve me dar para que eu possa usá-lo. Também não quer dizer que ele, a partir desse momento, vai ser meu. É para o uso dele. Estou tentando escrever e estou querendo ver se o senhor está de acordo com essa descrição. Mas há também uma referência a escolher com zelo os melhores dons. Quando pega a ideia de que você recebe o dom e ao mesmo tempo que escolher com zelo os melhores dons, há alguma incoerência entre esses dois princípios? Como é que o senhor se posiciona entre eles? Paulo, ele fala sobre uma incoerência, basicamente. A incoerência está ligada ao próximo. Os melhores dons são aqueles que objetivam mais a edificação do próximo do que a edificação de si mesmo. Então Paulo ele enfatiza dessa forma. Os melhores dons para ele são aqueles que fazem com que a igreja seja edificada e que a edificação não fique resultando só em benefício próprio. E aí ele vai falar sobre vários dons, inclusive aqueles que muitas pessoas dizem que é o maior dos dons, né? Que eu não concordo com essa expressão, que é o amor. Né? É falado por Paulo o seguinte: olha, todo dom que você for utilizar para edificação tem que ser feito com amor. Então o amor basicamente é o tempero, ele não é o maior dos dons, ele é o dom que tem que acompanhar todos os outros, porque se você faz uso sem amor, não adianta absolutamente nada. Então a diferença para mim está aí, é você valorizar aqueles dons que servem para edificação da igreja. Muito bem, pastor César Carvalho, da Comunidade Cristã Novo Dia, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão, muito bom tê-lo aqui entre nós também, que alegria. Diante do que já foi exposto, duas perguntas são importantes. A primeira, se o senhor concorda. Sim. A segunda, se o senhor concorda de fato que o amor não é o maior de todos os dons. Bem, bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes, bom dia a todos os membros da mesa aqui, essa mesa seleta de hoje. Bem, vamos lá, né? Concordo sim que na perspectiva primeira levantada, que nós devemos estabelecer o trabalho, apenas acrescentando que já foi dito aqui, que nós somos servos de Deus antes de qualquer coisa, e que o servo, ele faz aquilo que Deus deseja que ele faça. E debaixo da ordem de Jesus, que não é um conselho, não é simplesmente uma indicação de caminhada, é uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Nós, como servos que não temos vontade nossa para satisfazer, mas estamos aqui para satisfazer a vontade de Deus, acho que toda pessoa deve se envolver efetivamente com a pregação do evangelho, que a gente pode depois desdobrar as maneiras e as questões peculiares de cada personalidade e tipo de ser humano que nós temos aí nas suas limitações. Quanto à questão do amor, de verdade, quando Jesus vai restaurar o apóstolo Pedro, a pergunta de Jesus não era se Pedro amava a obra, se Pedro amava as questões para fazer, se Pedro amava as coisas que ele deveria fazer, mas se Pedro o amava, nesse sentido maior da palavra. Então o amor, ele é a base de qualquer realização na igreja de Jesus e na questão da vida. Então, sendo efetivamente um dom, a meu juízo, o amor é uma decisão que nós devemos viver a nossa vida e fundamentar todas as realizações ministeriais da nossa jornada e da nossa caminhada. Com a gente no programa de hoje também o nosso querido irmão deputado federal Harold de Oliveira. Muito bom dia, seja bem-vindo, muito bom tê-lo aqui entre nós, como sempre participando aqui e se posicionando como o nosso ouvinte, como aquele que está acompanhando, aluno da escola bíblica. Agora, irmão Harold, diante do que disse o pastor César na sua última palavra, estou tentando pegar uma palavrinha de cada um aqui ao final, para juntar aqui, por exemplo, quando ele diz que o amor a Deus é o que nos leva a servir. Em várias igrejas, e aqui nesta mesa, vários pastores já afirmaram que nós vivemos uma crise de compromisso das pessoas com a igreja. Compromisso com a obra, especificamente. Se entendermos que o compromisso com a obra é precedido com um compromisso com Deus, pode ser que alguns de nós, pastores, estejamos trabalhando com a melhor das intenções, mas no rumo errado. Trabalhamos para que as pessoas tenham um compromisso com a obra, sem lembrar que precede esse compromisso com a obra, o compromisso com Deus. Do seu posicionamento como leigo, quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto, deputado. Muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, JR, bom dia, queridos ouvintes, debatedores. Eu fico feliz por poder dar uma opinião sobre esse assunto daqui da cadeira da Escola Bíblica Dominical. Realmente é um assunto muito importante e eu gostaria lógico, é evidente que tudo que nós fazemos na vida cristã tem como fundamento básico aceitarmos o senhorio de Deus. Então Deus está acima de tudo. Nós não podemos ensinar e transmitir nada que fuja a esta ordem lógica das coisas, porque se nós não cremos que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, nós não somos crentes. Começa por aí. Nós não devemos estar nesta igreja que nós estamos falando aqui. Mas sobre o que ela falou aqui no e-mail, da diferença do procedimento dela dentro da congregação local, porque tem que ver também essa diferença entre igreja e igreja local, que as pessoas fazem uma grande confusão. Quer dizer, a igreja local é um ponto de congregação, é um ponto... É o local onde se cumpre a missão espiritual da igreja, reunidos na congregação, a missão de evangelizar, de adorar a Deus, de anunciar o evangelho, enfim, testificar de Jesus Cristo e de transmitir isso que ela diz que faz com excelência na igreja, quer dizer, ajudar a edificar os irmãos. Nas aulas, na escola bíblica, na adoração, enfim, em todas essas frentes dentro da igreja. E para isso, essa é a questão da edificação. Quando ela sai para dizer que tem dificuldade de evangelizar, não se trata mais de edificar. Que nós estamos tratando aí de um universo de pessoas que já aceitaram Jesus Cristo, já tiveram esse privilégio de o Espírito Santo ter operado o milagre da salvação. É diferente. Quando vai por lá para evangelizar, aí é diferente. Aí realmente tem que buscar esse instrumento que só o homem dispõe, Deus só deu homem, que é a comunicação adequada do evangelho. E esta comunicação exige realmente outros tipos de dons na pessoa. E por isso que ela sente essa diferença. Uma pessoa, para comunicar adequadamente, ela, além de ter outros dons, ela também tem que ter outras habilidades para saber qual é o instrumento que ela está usando para evangelizar. Se é interpessoal, se ela está num ambiente onde tem uma grande multidão de pessoas que não são crentes, ela está comunicando o evangelho. Se ela está numa rádio, se ela está numa emissora de televisão, cada veículo e cada meio de comunicar o evangelho requer uma habilidade. Ouvinte de Santa Cruz dizendo o seguinte: na Bíblia diz que Paulo pregou, Apolo regou e Deus deu o crescimento, diz aqui o nosso ouvinte. Baseado nessa perspectiva, não necessariamente no texto literal aqui, alguém não poderia evangelizar e outro cuidar, tendo a mesma importância, já que o crescimento virá de Deus? Pergunta um dos nossos ouvintes. E outro dizendo: será que as igrejas não deveriam organizar um grupo para ensinar e despertar membros que tenham esse talento para evangelizar? Eu precisava definir um pouco mais claramente o que é evangelizar. E também gostaria de ouvir dos companheiros, diante da afirmação sobre o amor, o que significa 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém, o maior destes é o amor. Quero ouvir a sua opinião já. Pesquisa 93. E aí, Marcela Bastos, vamos ao resultado parcial da nossa pesquisa 93 de hoje. Então, nós estamos perguntando aí, você tem dificuldade assim de evangelizar fora do ambiente da igreja? A maioria, 55% dos nossos ouvintes confessam que tem sim essa dificuldade. Marcela, na sua opinião, é mais fácil para uma pessoa mais jovem se envolver na evangelização? Na sua opinião, você acha que isso é mais fácil ou você acha que o jovem ele tem mais dificuldade? Olha, eu acredito que o jovem tem mais o ímpeto
né? Então pode ser que a princípio, por causa da pressão da turma, ele sinta um pouquinho mais de dificuldade de evangelizar, né? Do que vão pensar de mim, o que vão dizer. Fica meio envergonhado. Você fica um pouquinho envergonhado. Mas quando ele entende de fato o chamado, aí solta que o menino vai. Exatamente. Rafael Lucas está aqui conosco. Vamos ficar os dois aqui, ó. Rafael Lucas está aqui conosco hoje também, para nossa alegria. Rafael, como é que vai você, meu irmão? Tudo em paz? Muito bem, graças a Deus. Que prazer recebê-lo aqui na 93 FM, no nosso debate 93. Você que é um jovem, quantos anos você tem, Rafael? 19 anos. 19 anos, é um senhor de idade. Hoje é dia do idoso, parabéns. Em sua homenagem, nós estamos todos aqui. Me diga uma coisa, cara, assim, na sua opinião, nesse aspecto que envolve a timidez que eventualmente uma pessoa tem, a Marcela tocou num ponto de ficar envergonhado de o que os colegas vão dizer, e aí você tem gente que evangeliza muito bem na rua, longe de casa, mas se for na rua de casa, ou na faculdade onde estuda, ou na escola onde estuda, a coisa se complica um pouco mais. Como é que esse processo para sair disso e chegar exatamente ao ponto da ousadia, da intrepidez, dizer assim, não, eu vou falar porque eu vim aqui para falar de Jesus e não abro mão disso? Então, eu, pessoalmente, eu sou uma pessoa muito tímida. Eu tenho dificuldade de falar com pessoas que eu não conheço. Mas os meus amigos, as pessoas mais próximas de mim, eu consigo passar a mensagem de uma maneira mais fácil. Porque eu tenho intimidade, eu consigo falar aquilo que está dentro do meu coração para as pessoas, e as pessoas veem em mim a verdade do Evangelho. Então, eu acho que para algumas pessoas que têm mais facilidade de comunicação, é tranquilo. Chegar em público assim, do nada, é o cara no largo ali, no centro da cidade, o camarada chega do nada, senhoras, eu vim aqui e tal. Tem gente que faz isso com uma habilidade que é impressionante. Eu tenho amigos da minha célula que são assim. A pessoa tá na rua, tá no elevador, não sei o que, você quer ir na minha igreja? Eu, por exemplo, tenho dificuldade com isso. Mas com as pessoas com quem você conhece, com quem você tem... Tem muita gente que tem muita facilidade. Eu vou falar com uma pessoa que eu não conheço. Você quer ir na minha igreja? Eu sinto que você tá precisando, você tá triste. Eu tenho uma coisa pra te falar. E simplesmente fala de Jesus e mostra Jesus pra pessoa. Uma facilidade imensa. Eu admiro muito essa. Eu acho que é uma coisa que eu tenho que pedir pra Deus, inclusive. Essa ousadia de falar com as pessoas que eu não conheço. Pastor César, na sua opinião, existe uma diferença aí nesse aspecto que envolve a evangelização, que eu até uso da expressão vou sair para evangelizar, quer dizer que eu não estou evangelizando, eu só vou evangelizar quando eu sair para evangelizar. O senhor está entendendo a diferença entre uma coisa e outra coisa? Ou seja, se eu estou no meu ambiente de trabalho, é diferente do trabalho da escola, onde você convive mais tempo e ir pra rua. Há uma perspectiva, muitas vezes, de vamos então, a igreja vai marcar um momento, um dia para sair para evangelizar. E quando, na verdade, a proposta do evangelho de Jesus para nós, o que é evangelizar? É levar uma boa notícia. Essa boa notícia, ela pode ser dada, inclusive, sem usar palavras nenhuma. Se não me engano, Agostinho diz que você deve pregar o tempo todo e, se possível, se necessário, usar palavras. Você não prega com as palavras, e a gente muitas vezes acha que só com as palavras se prega, só com a proclamação efetiva. E a gente muitas vezes se sente até frustrado. Eu estou ouvindo o Rafael falar dessa frustração, da inibição que ele tem, mas muitas vezes as pessoas, sem que ele nem perceba, estão sendo evangelizadas pelo testemunho dele, pela prática de vida, pela caminhada que ele tem. É que em alguns casos, Reverendo Júnior, esse aspecto da evangelização, e buscando aí o texto original, são palavras diferentes. Às vezes o testemunho, que é aquilo que a gente está falando, que é a maneira como a gente vive, a gente fala, é um termo grego, né? A proclamação já é um outro termo grego. Ou seja, existe diferença clara na palavra de Deus sobre esse assunto. É que a gente acaba usando a mesma palavra e gerando algum tipo de confusão. Ou não, depois o senhor volta ao amor lá, que eu não esqueci não, só pode ficar tranquilo. Eu gosto muito, JR, de um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que para mim é a definição bíblica de evangelização. Para mim é essa a definição. Quando os apóstolos dizem diante do Sinédrio: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Então, para mim, evangelizar é você transmitir, veicular de alguma forma o que Deus realizou na sua vida. Né? E aí a gente não pode confundir a ação em si de evangelizar com o método que a gente utiliza.
se a gente for olhar para Jesus, por exemplo, Jesus não teve um método só para poder anunciar as boas novas, né? Ele participou de banquete, ele frequentou casas, ele foi a casamentos, ele encontrou com uma mulher junto ao poço, ele se reuniu no monte, foi à praia, fez um jantar na praia pros discípulos, né? Ele curou, restaurou. Então Jesus, ele não teve assim um método que a gente possa dizer, evangelizar só pode ser dessa forma, né? Eu acho que se a gente pudesse falar sobre um método, uma palavra que englobasse em Jesus, é a convivência. A convivência para Jesus era fundamental para você poder desenvolver evangelização. Cá entra, Rafael, nesse ponto de estar dentro do relacionamento com seus amigos, com pessoas com quem você conhece. Eu, pessoalmente, atribuo a essa questão do relacionamento uma das formas mais eficientes, porque a pessoa vê quem a gente é e não quem a gente parece ser. Porque, assim como todos aqui, evangelizar uma pessoa desconhecida é um exercício extremamente difícil, mas ele é possível, viável e tem grandes resultados pela graça de Deus, seja num grande ambiente ou num ambiente pequeno, dentro do ônibus, no metrô, enfim, no trem. Isso acontece muito. Agora, existe um outro impacto quando você trabalha com pessoas que já te conhecem, porque aí você tem uma responsabilidade de testemunho que é muito grande. É esse ponto que você apontou dentro dessa sua habilidade especial. É isso, Rafaelzinho? Sim. Eu acho que a maneira mais fácil, mais visível de você falar de Jesus para uma pessoa é você demonstrando amor por ela, você se importando com as coisas dela, você sabe, demonstrando que você se importa de verdade. Porque Jesus, o que ele fez? Ele se importou. Ele foi ali com as pessoas que ninguém falava e mostrava o amor dele e dizia que tinha uma mensagem diferente da mensagem farisaica claro que ele tinha a lei, ele não negou a lei, mas ele, através do amor dele, ele mostrou que o amor dele era maior. Ele mostrou que era a lei de fato, porque os camaradas tinham distorcido tudo, detonado tudo. Essa turma não é mole não, religioso é como complicado. Ô bicho complicado é religioso. Rafael Lucas, eu tô aqui ouvindo de fundo aqui, tocando de fundo aqui pros nossos ouvintes, Tudo que há de bom em mim, sua música nova, lançada ontem, foi ontem ou anteontem? Anteontem, lançada anteontem aqui na 93 FM. Parabéns, que Deus continue a te abençoar muito e a usá-lo poderosamente. É o lançamento da MK Music com Rafael Lucas, esse garoto de 19 anos, no dia do idoso aqui conosco. Essa relação ficou excelente, você trouxe jovialidade à nossa mesa, muito obrigado. E também esse ministério, né? De cantar, de louvar ao Senhor, especialmente eu ouvi o disco todo, fiquei muito impressionado com essa linguagem que é tão necessária e tão importante para o jovem. Tem muita gente carente precisando ouvir isso que você está dizendo aqui para os nossos ouvintes em relação a Deus, Pelo que você é pra mim, Jesus. Parabéns, meu irmãozão. Deus te abençoe sempre, cada dia mais. Muito bom tê-lo aqui no nosso debate 93 de hoje, querido Rafael Lucas. Obrigado a você, JR. Olha, eu tenho aqui, eu vou te dizer o seguinte, meu irmão, você sabe que eu sou assim, entendeu? A música que eu mais gosto é essa aqui, Eu já te falei isso, a música que eu mais gosto do disco é essa aqui. O ouvinte vai ouvir um pedacinho dessa música aqui agora, porque realmente nós estamos aqui, não dá muito tempo, mas é um sonzão, hein, velho? Hein? Que isso, meu irmão, que isso, escuta só. Me diz como eu faço pra me aproximar, Senhor. O meu embaraço é por não conhecer você. Mas se você me guiar, me disser o que fazer pra te fazer feliz, eu vou te seguir até o mundo acabar. Essa é a música do Rafael Lucas, essa música Você Me Faz Tão Bem, a produção do CD é do nosso querido Duda, então tá aí pra você. Muito obrigado, Rafael, obrigado por a sua presença aqui com a gente no nosso debate 93, Deus te abençoe muito, meu velho, cada dia mais, com a bênção do Senhor sobre você. Esse é mais um presente aqui para os nossos ouvintes nessa primavera 93. Você me faz tão bem, you make me você me salvou. Estação da rádio que conquistou meu coração.
aí, voltamos aqui. Ô Júnior, pastor Júnior, vamos aqui ao senhor primeiro, inicialmente. Vamos responder a questão do amor aí, com base aí, 1 Coríntios 13:13. Só para o senhor poder explicar o seu ponto de vista. Muito bem, 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. É verdade, tá aí. É claro que Paulo ele está se referindo a um momento onde tudo aquilo que ainda hoje é oculto vai ser revelado. E ele fala isso no versículo anterior. Então, vamos em frente, percebamos. Agora, pois, permanece a fé e a esperança. Quando o Senhor retornar, e aquilo que hoje é visto como em um espelho, que naquela época era embaçado, né? Não é como hoje, e que depois vai ser visto face a face, né? Nós não precisaremos mais da esperança. Por quê? Porque a esperança que se vê não é esperança. Então, quando o Senhor voltar, nós não teremos mais a esperança. A esperança tornou-se uma realidade. A nossa relação com Deus hoje, ela está baseada na fé. Por quê? A gente crê naquilo que não vê. Quando o Senhor retornar, ele vai se revelar plenamente a nós. A comunhão será completa. Então essa relação estabelecida de fé, ela também vai terminar. E o amor? Paulo diz em 1 Coríntios 13 que o amor jamais acaba, o amor permanece para sempre, ou seja, a nossa relação com Deus após a sua segunda vinda vai se fundamentar no amor, numa relação entre Deus e seus súditos, numa relação entre pai e filho. Então, o amor, segundo ele, é o maior porque é o que permanece para sempre. Concordam, companheiros? Bem, JR. Pois não, pastor Clark Gable. De fato, esse versículo 13 de Coríntios, 1 Coríntios 13, fala de questões futuras, é verdade. Mas também fala de questões presentes. Por quê? Porque a fé e a esperança são necessárias para a nossa vida neste mundo. Mas as nossas ações devem se basear no amor. Porque, como diz lá João, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, tudo que nós fizermos na obra de Deus, no reino de Deus, é por fé, por esperança, mas a motivação é o amor. Jesus disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se nós nos amássemos uns aos outros. Então, o amor é a base das nossas relações com Deus e com as pessoas. O que nós vamos fazer é e deve ser sempre com base no amor. Por isso é que ninguém pode imaginar que esse versículo esteja apenas voltado para a eternidade, que de fato vai acontecer quando lá não será preciso mais fé e nem esperança. Para este mundo, a fé e a esperança são necessárias. Inclusive, o ato de evangelizar é um ato de amor. Quando você evangeliza uma pessoa, quando você fala de Cristo para uma pessoa, você faz por amor. Lá em Judas, a Bíblia fala: tenham compaixão daqueles que caminham para o abismo. Ajam com misericórdia. Pregue a palavra para eles. Então, o amor é fundamental. Mas, se nós fizermos as coisas apenas para demonstrar com interesse em respostas, né, ou seja, em resultados, em benefício para nós, o amor deixa de acontecer. É interessante, JR, também, que no versículo seguinte, versículo 1 do capítulo 14, Paulo ele isola o amor. Ele diz assim: segui o amor e procurai com zelo os melhores dons. Então, quer dizer, o amor para ele é algo diferente dos melhores dons. Seguir o amor em tudo e procurar com zelo os melhores dons. Então, o que eu estou querendo dizer é exatamente isso. Eu concordo com o pastor Clark Gable, né? Completamente também, né? Acredito que ele não discordou da minha fala, mas é que realmente o amor não é o maior dos dons, não é o maior, né? E tudo que a gente for fizer, como o pastor disse, eu repito, tem que ser feito com amor. Posso fazer uma observação? Claro. O amor não é tratado na Bíblia como um dom, como os demais dons que nós conhecemos. A palavra dom, no sentido de capacidade, carisma. Carismata são os dons, que é a capacitação dada pelo Espírito Santo para fazermos a obra. O amor não é um dom como uma habilidade, é a manifestação da graça de Deus por nós em Cristo Jesus. É este amor que se faz presente na vida das pessoas que creem no Senhor, que como servas fazem a obra dele. Este amor me leva a evangelizar. Exatamente. A razão da evangelização, então, é o amor que eu tenho a Deus e que tenho pelo próximo.
Exatamente, eu queria falar do amor a Deus. Aham. Porque quando você ama uma pessoa, você quer agradar essa pessoa, você quer fazer aquilo que deixa a pessoa feliz. E aí eu volto a pontuar aquela questão anterior, inicial, porque que muitas pessoas fazem tantas coisas, mas têm dificuldade de evangelizar. Porque de fato, no fundo, elas estão voltadas para o amor a si mesmas. Elas estão fazendo aquilo que lhes faz sentir bem. A concepção que hoje existe é que se eu gosto de fazer algo, Deus gosta também. Mas não é bem assim. Existem coisas que Deus gosta e que nós não é desagradável para nós, mas nós teríamos que fazer para agradar a Ele. Entende? Então, como a gente quer achar alguma coisa que a gente gosta para dizer que Deus gosta daquilo que a gente gosta e no final Deus não gosta. E não vai dar resultado algum. Exatamente. Então há muitas pessoas embriagadas, eu diria assim, uma ilustração, só para ilustrar aqui, é como uma pessoa que passa a vida inteira preparando um bolo de chocolate para Deus, achando que Deus gosta de bolo de chocolate. Aí eu fico imaginando, ela vai passar a vida toda preparando esse bolo. Quando ela chegar na eternidade com aquele bolo e dizer, Senhor, eu passei minha vida toda, 30 anos preparando isso aqui, eis aqui o bolo de chocolate para ti. E ela ouvir de Deus, ela falar, meu filho, mas ninguém nunca te falou, eu não gosto de bolo de chocolate, eu gosto de bolo de baunilha. Né? Não seria o caso. Eu não gosto. Então, eu penso que muitas pessoas vão ser surpreendidas de passar a vida, como você falou aí, batendo o pandeiro, achando que, eu gosto de pandeiro, Deus gosta também. E o que Deus quer, o JR, é que nós demos filhos para Ele. A primeira coisa que Deus falou para o homem após a criação foi: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa foi a primeira palavra. Existe uma lei de interpretação bíblica chamada lei da primeira menção, que diz que a primeira vez que algo é falado na Bíblia determina a intenção original do Senhor ao longo da palavra. Então, quando Ele criou o homem, Ele disse, eu quero filhos. O que eu quero é filhos. Multiplique, seja fecundo. Sabe, hoje as pessoas estão presas a fazer muitas coisas, mas não em gerar filhos para Deus. JR. Ou não? Talvez eu vá complicar um pouquinho aqui a situação. Mesmo? Complica. Tu tá com essa mania ultimamente, hein? Eu tô de olho no senhor. Eu quero dissociar uma coisa da outra. Ou não? Tá? Eu quero dissociar a questão do amor da evangelização. Não completamente. Vou dizer por que eu dissocio. Veja bem. Eu tenho que evangelizar até quem eu não amo. É minha obrigação. Só um momento, deixa eu clarear. Não de amor a pessoa, sim, mas amor a Deus. Deixa eu concluir, porque senão fica. Não, é que o pastor, só interrompê-lo, agora eu preciso interrompê-lo sim. É que o pastor, eu até me referi aqui a amor a Deus, ao próximo, ele disse, eu quero falar sobre amor a Deus. A Deus. O tópico dele foi esse. Isso, então, eu tô falando sobre amor ao próximo, certo? A gente tem que evangelizar até que não. Evangelizar é nossa obrigação. Nós temos a obrigação de amar. Por que eu quero dissociar? Percebam, se você deixa de amar o próximo, você comete um pecado. Você elege as pessoas a quem você quer evangelizar. Se você deixa de amar, você comete um pecado. Se você deixa de evangelizar, você comete 2. Então, se você ama, mas não evangeliza, você está cometendo um pecado. Se você evangeliza, mas não ama, você também está cometendo pecado. Então, entenda, uma coisa está ligada à outra? Está, mas são distintas. Né? A gente não pode ficar esperando amar as pessoas, porque amor para mim tá ligado à convivência, a você conhecer, né? E você tem que evangelizar do mesmo jeito. Só me permita, assim, eu acho que a gente muitas vezes confunde a questão do amor com a questão de gostar. Eu não tenho espaço na Bíblia, no Novo Testamento eu não encontro espaço para não amar. Eu preciso amar até mesmo os meus inimigos. Então eu não tenho como não amar. É uma ordenança. É uma ordenança, eu não tenho como não amar. Agora a Bíblia não manda eu gostar. E há uma dissociação entre gostar e amar. Você não vai gostar de todo mundo, por isso você não vai se relacionar com todo mundo. Mas amar, do ponto de vista até mesmo de proclamar e revelar o evangelho, isso é uma ordenança. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então não tem como esse aqui eu não amo, porque na verdade nós devemos, como mandamento, amar a todas as pessoas, inclusive aquelas que a gente não gosta. Deputado. Não, eu estava justamente pensando, refletindo nisso, nessa última palavra do pastor César, que nós estamos falando aqui em evangelizar, mas ainda não ficou claro, então, um conceito síntese do que é evangelizar, que para mim é muito simples, ir e pregar o evangelho a toda criatura, é a grande missão. Isso para mim é evangelizar, é anunciar as boas novas da salvação. O evangelho
é boa nova, é mensagem, né? Então, a boa mensagem da salvação. Então, é anunciar. Agora, se nós entendermos o evangelizar como converter pessoas, tá? Não está correto. Não existe isso. A nossa missão é simplesmente... aliás, eu estou perguntando até, estou falando com veemência, até afirmando, mas sem convicções. Os pastores estão aqui para esclarecer. Agora, o que acontece? Eu entendo que ali está o sentido do evangelizar. É anunciar. Anunciar o quê? O que é evangelho? Evangelho é uma mensagem. No caso, uma boa mensagem. Qual é a boa mensagem? A síntese dessa boa mensagem: a salvação para aqueles que creem em Jesus Cristo. Essa é a grande realidade. Deputado, me permite aqui um adendo, né? Porque o JR colocou que existe uma diferença no Novo Testamento da proclamação formal e do compartilhamento espontâneo. E isso é fato. No livro de Atos diz que os apóstolos pregavam, né, nas sinagogas, mas o povo tagarelava o evangelho, essa expressão, compartilhava a sua fé. Muita gente tem dificuldade com a proclamação formal, e isso requer um dom realmente. Mas o compartilhamento espontâneo da fé, isso tem que ser inato a todo aquele que nasceu de novo, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então isso vai fluir naturalmente. Você está cheio de Deus. A impressão que eu tenho é que as pessoas complicaram esse negócio quando começaram a criar na igreja departamento, seção, ministério de evangelismo. Ou seja, então peraí, quem são? Nós somos aqui 500. O Ministério de Evangelismo é aqueles 50. Então, os outros 450 tem nada a ver com aquele negócio ali. Aquilo ali ficou por 50. Porque 10%. Tá bom, não, é só para dar uma média. Antigamente, você dizia o seguinte: o pastor é o responsável. A igreja tem diácono, presbítero, obreiro, tem lá, entendeu? O pessoal de ponta lá. Então, essa é a galera que é responsável. A gente criou esse mecanismo para poder dizer o seguinte: aqueles fazem isso e aqueles fazem aquilo. Como se não fosse responsabilidade de todos o fazer as duas coisas. E esse é um problema criado eclesiasticamente. Aí já é uma questão de gestão. Eu acho, antes de falar da gestão, eu gostaria de dar aqui um destaque nesse e-mail dessa jovem. Eu acho que esse é um ponto principal aqui, na maioria das pessoas que trabalham na igreja. Quando se trata de evangelismo pessoal, me sinto desconfortável e não consigo fazer nada. Se nós olharmos bem para essa questão de gestão, a gente vai observar que há mais pessoas dispostas a trabalhar dentro do templo, onde a igreja se reúne, do que do lado de fora. E aqui, quando ela diz que na igreja ela faz tudo, inclusive até prega, mas quando vai... ou tem que fazer o evangelismo externo, fica desconfortável. A questão é, qual é a visão que ela tem de evangelismo? Esse é o ponto em questão. É esse o ponto que eu queria pedir aos irmãos. O irmão Haroldo já iniciou isso, queria ouvi-los sobre esse assunto. A definição que vocês trazem, qual a definição que vocês apresentam de evangelização ou de evangelismo, o ato de evangelizar? Em palavras simples, objetivas, e talvez seja a síntese de tudo aquilo que a gente está discutindo aqui, porque o entendimento equivocado gera uma ação equivocada. Exato. Esse é o ponto. Quem quer iniciar aqui? Eu já vou repetir. Então vamos lá, repita, por gentileza, repita. Que eu falei aqui. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Então, evangelizar, para mim, é você veicular de qualquer forma, né? Não com método específico, mas veicular aquilo que Deus fez na sua vida. O processo de salvação que ele realizou na sua vida, você vai veicular essa mensagem. Companheiros, quem mais? Levar a boa notícia. Evangelizar é levar a boa notícia do evangelho, que já foi dito aqui. Qual é a boa notícia? Nós estávamos perdidos, nós andávamos em trevas e a luz raiou para nós, ou seja, levar essa mensagem da esperança das pessoas. Agora, de que maneira? De todas as maneiras possíveis. A metodologia é outra história, entendi. Não vou falar da metodologia, mas de um princípio, né? Até referindo-se aqui à palavra do Rafael anteriormente, de testemunhar muitas vezes sem palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O testemunho de atos, de coerência de vida é muito importante, mas, ao meu ver, não existe evangelismo real sem a proclamação da palavra, o compartilhamento, seja ele formal ou informal. Mas, de acordo com Romanos, a pessoa tem que ouvir a palavra para que a fé seja gerada no seu coração. Para que haja o entendimento.
É verdade, pastor. Se não ouvir, ele não vai ter o conhecimento, não vai chegar ao entendimento e depois, naturalmente... Seu testemunho vai até despertar nela, mas em algum momento ela vai ter do processo. Aproveitando que eu estou aqui com o microfone, pastor, me permite, Claro. dizer uma coisa que é muito importante, que também está contido aqui nesse texto, que ela fala nos dois ambientes, o interno da igreja, né, local, onde a igreja se reúne, e se refere fora da igreja, externo. Por que externo? Porque pressupõe que o evangelismo, o anúncio, a proclamação do evangelho é feita para aqueles que não o conhecem. Essa aqui é a visão que se tem, vamos evangelizar. Muito bem. Agora, ouvindo o pastor Clark Gable sobre esse assunto também, que falta só a menção do senhor. Eu tive uma experiência há muitos anos atrás que traduz, eu suponho, esse conflito na questão do evangelismo. Uma senhora lá na região serrana falou assim para mim: pastor, eu estou com um problema. Na verdade, estou confusa. Qual é o problema? É que quando na igreja, eu participo de peças, de teatro, eu sou extraordinária, eu sou extrovertida, eu falo, mas quando eu vou falar de mim, eu travo. Por que isso acontece comigo? Eu disse: é muito simples. No teatro, você vive uma fantasia. Um personagem. Você se dedica, você se empenha porque você não fala de si mesmo. Agora, quando você tem que falar de si mesmo, aí você se limita, porque tem a questão da exposição. O evangelismo não é outra coisa senão uma exposição da própria vida. Em Atos capítulo 8, versículo 4, a Bíblia diz que os que foram dispersos, ou seja, os que fugiram por causa da perseguição em Jerusalém, por onde passavam, anunciavam a palavra. Então, a luz que é Jesus deve ser refletida por nós. Então, evangelismo pessoal é a exposição da vida da pessoa que teve um encontro com Jesus. Uma coisa muito simples: quando o cego foi curado por Jesus, ele não passou por nenhuma formação acadêmica para ser um grande evangelista, mas ele disse o seguinte: eu tenho algo a dizer, eu era cego, agora vejo. Isso sintetiza o que é evangelismo pessoal. Muito bem. Tem uma impressão que a questão do testemunho, ela ficou restrita a uma ideia de não uso de palavras, de apenas uso de atos. Enquanto Atos 1:8 faz uma referência clara ao testemunho, às testemunhas, e a ideia da martiria ali, do martírio, daquele que abre mão da sua própria vida, daquilo que Paulo vai dizer posteriormente: já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, que é a soma das duas coisas, que não exclui, elas não são excludentes, palavras não são excluídas quando se fala de testemunhos. E uma outra coisa que me parece assim extremamente delicada e preocupante é que me parece cada vez mais mais clara a necessidade de se pregar o evangelho para evangélicos. Muitos evangélicos perderam a noção do que é o evangelho. E aí a gente entra numa nova fase: evangelizar para dentro e evangelizar para fora. São dois aspectos que estão aí. Quero agradecer aos companheiros pela participação de cada um deles no nosso debate 93 de hoje, trazendo ao coração da nossa ouvinte uma certeza, a certeza de que ser servo de Deus, servir ao Senhor, pregar a palavra, ministrar o evangelho, dentro ou fora, é uma ordenança. E tudo aquilo que a gente não tem a habilidade, a gente pede a Deus. Deus vai te dar essa habilidade, vai te dar a capacidade de desenvolver. Mas fica clara uma palavra inicial do pastor Ricardo aqui: o que é que Deus quer? O que é que Deus se agrada? Pergunte a Deus. Ele vai te usar dentro daquilo que agrada a Ele e não a você. Pesquisa 93. Então, nós perguntamos aí se os nossos ouvintes têm dificuldade de evangelizar fora do ambiente da igreja. Foi pra lá, foi pra cá e a gente ficou do mesmo jeito. 55% dos nossos ouvintes afirmando que tem essa dificuldade. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Prêmios do programa: Cecília Rodrigues de Olaria leva pra casa o CD Identidade do Anderson Freire.
O José Elias de Santa Cruz leva o DVD Imagem e Semelhança do PG. E a Marcela Silva de Belfor Roxo leva pra casa o CD Eu Clamei do Jairo Bonfim. E muito rapidinho, JR, Eliane Marques mandou assim: JR, manda um beijo pra mim, eu sou a Eliane Marques, e pro meu filho Thales, ele ouve comigo todo dia. Olha, deixa eu ver a foto aqui do Thales aqui, meu Deus, olha. Ele ouve o debate com a mãe todos os dias. Eita, Thales, Deus te abençoe, tá no pula-pula aqui, Deus te abençoe, obrigado a você, Eliane, obrigado, Thales, Deus abençoe a você, são da Igreja Pentecostal do Poder de Deus de Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias. Muito obrigado a você que está acompanhando a gente aí, participando do nosso debate 93 de hoje. Quero aproveitar já que a presença do nosso queridíssimo Geraldo Guimarães está aqui no estúdio conosco, vai orar conosco ao final, tá bom, Geraldo? Eu quero pedir a você, pedir licença aqui essa mesa ilustre para que você possa orar aqui conosco, participando aqui do nosso debate 93. Marcela, tudo certo aqui? Tudo certo. Nosso ouvinte já está aqui? Já tá emocionado aí. Meu Jesus amado, já. Vem pra primavera, vem pra primavera, vem pra primavera. Ouvinte dizendo, JR, eu tenho escutado de alguns pregadores que muitos crentes irão para o inferno. Ô, JR, eu não quero nem pensar na possibilidade de não ser salvo, mas eu confesso que eu não entendo como acontece a salvação. O que é preciso para ter a vida eterna? Como descobrir se vou viver ao lado do Senhor ou se eu estou condenada à aflição eterna, hein? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira de volta às 11 horas da manhã, se Deus quiser, ao vivo aqui no nosso Debate 93. Domingo agora, às 11 horas da manhã, temos a super edição do Debate Campeão, 7h15, 8h15, 9h15, o nosso Estudo 93. Estamos lá em Atos 10, caminhando passo a passo. Deputado federal Harold de Oliveira, agradecendo essa mesa ilustre aos nossos maravilhosos ouvintes. Agradeço aos nossos queridos ouvintes pelo prestígio da audiência e aos nossos debatedores, na pessoa do pastor Ricardo Guimarães, que está nos visitando pela primeira vez. Muito obrigado. Volte outras vezes para enriquecer o nosso debate. Como eu já falei para o irmão, nós temos um compromisso pedagógico com o nosso povo, educativo e dentro da palavra de Deus. Então é isso que nós vamos fazer. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. E de resto pela presença dos outros que estão sempre aqui conosco. Muito obrigado a você, ouvinte amado, participando conosco. Você sabe que hoje é aquele dia em que a gente separa um tempo precioso para ouvir o nosso ouvinte. Nós estamos na Primavera 93, essa é a Semana da Amizade e há uma linda homenagem a ser feita no programa de hoje. Pra Primavera da 93. Quem vai participar hoje com a gente é a Julie Evelyn. Oi, Julie Evelyn, Deus te abençoe, querida. Oi, Julie Evelyn, Deus te abençoe. Tá me ouvindo? Tô. Ê, menina, você tá aí? Tô com vergonha. Você tá com vergonha? E eu nem posso falar pra você ser sem vergonha, que não fica bem, né, Julie Evelyn? Não fica não. Mas você pode ficar assim, tranquila, que você tá em casa aqui entre nós, tá bom? Tá bom. Você recebeu de Deus um presente. Isso. Uma amiga preciosa na sua vida. E essa amiga, você a conheceu no momento de dificuldade dela. Uhum. E a partir da dificuldade dela, você passou a estar mais próxima. E você nos conta que a sua mãe, de uma forma muito especial, a adotou, fazendo dela parte da família também. Isso. Foi assim? Foi. E a partir de então você ganhou uma irmã. É. E você justifica pra gente aqui, de algumas formas, a importância dessa irmã na sua vida. E essa irmã é a Tatiana de Almeida Machado, que é alguém a quem você quer homenagear de uma forma muito especial. Por quê, Julie Evelyn, você quer homenageá-la? A Tatiana, como eu falei, ela foi um presente de Deus na minha vida. Eu era uma outra pessoa antes de conhecer ela. Eu era muito tímida, quase não tinha amigos. E graças a Deus, assim, ela veio no momento certo. Eu era ainda adolescente, tinha 15 anos, que hoje a gente já tem 13 anos de amizade.
E graças a Deus, assim, por causa dela eu mudei bastante. Se hoje eu sou formada, agora eu tô fazendo pós-graduação, tudo graças a ela, que sempre me incentivou, orou comigo. Eu só queria agradecer. Você conta que ela te ajudou a falar em público. E hoje você tem muitos amigos. Isso. Você diz que ela te ajudou a desenvolver o ministério. Isso. Porque ela sempre te deu força. Sempre. Você diz que você conseguiu uma bolsa na faculdade. Isso. Por incentivo dela. Você diz que ela te incentivou a estudar. Isso. Você diz que hoje você tem um bom emprego. Tenho. E ela te incentiva a quê? A continuar estudando, a melhorar, procurar sempre uma coisa melhor. Julie Evelyn, eu tenho a impressão que a Tatiana é um presente de Deus na sua vida mesmo. Porque ter alguém assim ao nosso lado, uma amiga, um amigo presente, que está com a gente quando tudo está bem e está com a gente quando as coisas não estão indo bem, é um achado, é uma pérola, é uma preciosidade, é de uma riqueza que a gente não consegue mensurar. Agora mesmo nós estamos tentando ligar para ela tá te ouvindo tanto que nem tá atendendo o telefone. A Tatiana atende esse telefone, que somos nós que estamos te ligando para falar com você também. E aí você, naturalmente, tem tantas amizades e você sabe que a nossa equipe se emocionou com a sua história, porque você revelou alguns pontos, alguns traços muito fortes e muito especiais da vida da Tatiana, que foram importantes e valiosos para sua vida, como uma pessoa que tem a habilidade de encorajar outras para o bem. Julie Evelyn, num tempo em que tanta gente quer jogar os outros pro caminho errado, para fazer as coisas que não deve, para fazer as coisas que não convém, são amigos da festa, são amigos da balada, amigos da noitada, são amigos do pecado. Você destaca dentre as pessoas que você conhece alguém que foi e é amiga presente na sua vida, que te ajudou de tantas formas, em especial com a habilidade e a capacidade de encorajar. Por essa razão, você quer homenagear hoje a Tatiana de Almeida Machado, que é quem vai receber essas flores hoje à tarde, em seu nome, mas através da ação da 93 FM. Você quer acrescentar alguma coisa que eventualmente você não tenha ainda encaminhado aqui no seu e-mail e nem tenha dito ainda, mas que você gostaria de encaminhar para o coração dela, dizendo exatamente para ela? Você pode dizer Tatiana e pode dizer a frase toda ou as frases todas como uma complementação de tudo aquilo que você já nos escreveu e que representa esse seu carinho e essa sua gratidão a Deus pela vida dela. Eu tô um pouquinho nervosa, mas ela sabe que eu a amo muito, que ela é um presente de Deus na minha vida. A gente briga, né, como se fosse irmã mesmo. Aí às vezes ela fala, você já enjoou do seu presente, mas isso não é verdade. Graças a Deus, assim, é uma coisa que eu vou levar pra minha vida toda. Maravilha, que palavra boa. Que Deus te abençoe muito, Julie Evelyn. Quero reconhecer também outro dado importante, que nem todo mundo sabe agradecer a Deus e nem todo mundo sabe honrar aqueles que são importantes na nossa vida. Hoje mesmo deve ter muita gente te ouvindo pensando assim, puxa vida, eu tenho tanta gente que foi importante para que eu estivesse aqui nesse lugar onde eu estou hoje, tanta gente que passou na minha vida e me deu apoio, me deu força, e gente que passa e a gente às vezes esquece de agradecer. Hoje, Julie Evelyn, você está nos ajudando a lembrar de pessoas valiosas e importantes que marcaram a nossa vida e que tornaram a nossa vida especial através dessa sua justa e linda homenagem a Tatiana de Almeida Machado. Julie Evelyn, nós vamos orar agora. Geraldo, nosso querido cantor Geraldo Guimarães, vai orar conosco. Fica aqui no telefone que nós vamos orar. É tão bonito porque você disse que era tímida, hoje você está falando para milhares de pessoas ao mesmo tempo e a sua voz, embora emocionada e embargada, transmite essa sinceridade e a verdade dos seus sentimentos. A Tatiana, que nos escuta agora e que de tão emocionada não consegue atender o telefone, que Deus abençoe cada vez mais. E hoje à tarde a Tatiana vai receber as flores e depois nós queremos que você nos conte como é que foi
que aconteceu? Manda pra gente uma foto, né? Manda pro nosso e-mail, pro mesmo e-mail que você encaminhou, o debate@radio93.com.br. Julia Evelyn, vamos orar juntos? Vamos apresentar diante de Deus a sua vida e também esse assunto tão importante que é o assunto da evangelização, que faz parte do nosso tema do programa de hoje, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesse meio de comunicação tão importante, usado para expansão do teu reino. E uma manhã tão preciosa, onde todos dessa mesa, o JR, os ouvintes que participaram diretamente desse debate, ajudaram a tantas pessoas que estavam ouvindo a rádio durante essa manhã a entender o desejo do coração do Pai, que é resgatar aqueles a quem Ele projetou para relacionar com Ele, e que sejamos, através desse debate, desafiados a nos colocar à disposição do projeto do Senhor, da sua palavra, para a expansão do reino de Deus sobre a terra. Que muitas vidas sejam impactadas nessa manhã e sejam despertadas para o verdadeiro evangelismo, para o avanço do reino de Deus. Que a tua vontade, Senhor, seja estabelecida em nossas casas, em nosso ministério, em nossas igrejas, em nossas famílias, e que o teu nome seja glorificado em tudo. Te agradecemos por essa manhã tão preciosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Júlio e Evelyn, muito obrigado. Deus te abençoe. Esta, minha gente, é a Primavera 93. Semana que vem, mais um tema, mais um assunto. Vem pra primavera. Eu curto essa estação da rádio que conquistou meu coração. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.